Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Allied Tecnologia para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2023. O meu nome é Fabiana Lauan, eu sou gerente de relações com investidores da companhia e eu informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar as perguntas através do chat, disponível na tela da videoconferência. Eventuais declarações relativas a perspectivas de negócio e projeções se referem a crenças e premissas da companhia, que estão sujeitas a incertezas e que, portanto, podem ou não acontecer. Estamos aqui hoje com Silvio Stagni, CEO da Allied, e Gustavo Antunes, CFO e DRI. Eu passo agora a palavra para o Silvio, que vai apresentar os destaques do trimestre. Obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Hoje nós vamos seguir a agenda que normalmente a gente segue na nossa apresentação de resultados. Em primeiro lugar, eu vou ressaltar alguns aspectos dos nossos resultados do segundo trimestre. Em seguida, passo a palavra para o Gustavo, nosso CFO, que vai dar os detalhes financeiros do nosso resultado. E no final, como a Fabiana mencionou, a gente abre para perguntas e respostas. A gente sempre começa a nossa apresentação relembrando os 3 pilares de negócios que nós temos. Então, começando pelo lado esquerdo desse quadro, o nosso varejo digital, nós temos diversas lojas online, temos lojas com a nossa própria marca, a Mobcom, fortemente no mercado 3P, conectado aos principais marketplaces do Brasil. Também gerenciamos lojas Apple online no 3P, lojas Google no 3P. Temos uma importante loja que é o iPhone para sempre, em associação com Apple e Itaú. E agora, dentro do Itaú também, nós temos um segundo programa nessa linha, que é o Xbox All Access, que é a possibilidade de você comprar um Xbox e serviços incluídos, numa quantidade de prestações bastante longa. O segundo pilar, o pilar do meio, é o nosso varejo físico. Segundo trimestre, terminamos com 131 pontos de vendas, majoritariamente lojas Samsung. São 130 lojas Samsung. Temos a primeira loja física da Trocafy, que é a nossa marca para venda de recondicionados. Nossas lojas Samsung, majoritariamente no sudeste do Brasil. E, por último, a distribuição, que é onde essa empresa começou há 22 anos atrás. Distribuímos os principais eletrônicos das principais marcas no Brasil. E este ano começamos também a distribuição na América Latina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas páginas. No mercado que atuamos, temos uma participação de mercado, um market share expressivo em todas as categorias. Tem apenas 3 exemplos aqui. Temos 9% do mercado de notebooks, temos 28% do mercado de videogames, temos 9% do mercado de tablets no Brasil. Então, em todas as categorias, a gente tem uma participação bastante relevante. Antes de nós entrarmos nos nossos resultados, eu queria colocar como pano de fundo como está o mercado de eletrônicos esse ano no Brasil. A gente passa por um ano bastante difícil. Primeiro, pelas condições macroeconômicas, com nível de endividamento da população alto, com um nível de inflação ainda alto, mas também por nós estarmos passando ainda uma ressaca da pandemia. Na pandemia houve uma antecipação de compra de eletrônicos, naqueles 2 anos que as pessoas ficaram dentro de casa, elas abasteceram sua casa com televisões novas, computadores novos, impressoras, se prepararam para trabalhar de dentro de casa. Então, essa antecipação a gente ainda vem sentindo com uma queda de vendas. Então, só para dar alguns números para vocês, se nós olharmos este ano, o mercado de smartphones, que é o mercado entre todos que nós atuamos, o de maior tamanho, deve ser um mercado de mais de 50 bi esse ano, esse mercado, em 2023, está caindo 10%. O segundo mercado em tamanho que nós atuamos é o mercado de televisão, que deve ser um mercado de 25 bi esse ano. É um mercado que está mais resistindo à queda, mas mesmo assim está com 2% de queda. E o terceiro mercado, em termos de tamanho, é o mercado de notebook, que deve ser um mercado de 10 bilhões esse ano. Estamos vendo 14% de queda esse ano. Então,
um mercado bastante duro de eletrônicos. Mesmo assim, a gente está muito orgulhosos do resultado que a gente conseguiu. E na próxima página a gente coloca os principais itens do nosso resultado. Do lado esquerdo, o nosso faturamento. Então, em um mercado com as quedas que eu mencionei, nós conseguimos 21% de crescimento trimestre contra trimestre, 10% de crescimento ano contra ano. Então, um crescimento bastante relevante quando nós colocarmos como pano de fundo que o mercado de celular está caindo 10%. Apesar do crescimento, e aqui eu vou para o quadro do meio, a gente não abre mão da nossa lucratividade. E mais um trimestre a gente apresenta um lucro líquido de 18 milhões. Nós apresentamos lucro desde o nosso IPO, em todos os trimestres, sem exceção. Então, foi mais um trimestre que a gente consegue trazer um resultado positivo. E num ano onde o principal fator, o principal desafio é o custo do dinheiro, a gente vem trabalhando fortemente em como administrar melhor nosso caixa. E aqui eu vou para o quadro da direita. Neste trimestre, conseguimos gerar 289 milhões de caixa, acumulando 490 milhões no ano. Isso basicamente através de uma administração mais eficiente dos nossos estoques, uma administração mais rígida dos nossos ciclos de contas a pagar e contas a receber. Então, isso traz uma melhora nos nossos resultados significativos. E se nós olharmos a nossa alavancagem medida pelo EBITDA dividido pela dívida líquida, a gente chega agora a 0,9, um nível de alavancagem bastante baixo comparado com qualquer outro player no mercado. Na próxima página, vamos falar de alguns destaques do trimestre. E eu quero começar com o quadro da esquerda, onde a gente fala sobre a nossa operação internacional. Esse ano a gente começou a distribuição em Miami. Então, a gente distribui de Miami para toda a América Latina. No começo do ano, nós demos um guidance de resultado dizendo que nós faríamos 600 milhões de reais em Miami esse ano. Então, fizemos um fato relevante, anunciamos ao mercado, 600 milhões é um valor significativo, impactaria o nosso resultado. Mas depois disso, nós tivemos que rever esse guidance e emitimos um novo guidance dizendo que nós faríamos de 1 bi a 1,2 bi neste ano de Miami. E ontem soltamos o terceiro fato relevante sobre o mesmo tema, mudando agora, dizendo que nós chegaremos este ano entre 1,6 bi e 2 bi vindos de Miami. Então, a nossa operação internacional, que praticamente começou esse ano, teve alguma atividade ano passado, mas fortemente esse ano, tem sido um sucesso muito grande, nos surpreendido positivamente, e eu vou comentar um pouquinho mais as razões desse sucesso nas próximas páginas. No quadro do meio, quero comentar a nossa margem bruta na distribuição do Brasil. A gente sempre colocou para vocês que a nossa distribuição tem que trabalhar entre 9,5% e 10,5% de margem bruta. Este ano, mais uma vez, a gente está nesse nível com 9,9%. Vocês vão ver nas próximas páginas que nós sacrificamos um pouco o volume de vendas da distribuição Brasil. No mercado com excesso de abastecimento, como é esse ano, de queda de demanda, como é esse ano, é um mercado muito mais duro e a gente preferiu proteger a nossa lucratividade e abrir mão até um certo ponto do volume. Então, vocês vão ver nas próximas páginas que a gente sacrifica o volume, mas quero ressaltar que a gente não abriu mão da nossa lucratividade. E o terceiro ponto aqui nas nossas lojas físicas, o mundo depois da pandemia mudou bastante para o cenário de lojas físicas, a gente tem visto isso em praticamente todos os varejistas do Brasil, e a gente também tem trabalhado para melhorar os nossos resultados. A gente fez uma pequena depuração entre o ano passado e esse ano, então se nós olharmos o segundo trimestre do ano passado, nós tínhamos 156 pontos de venda, nós temos agora 131, então diminuímos um pouco o nosso número de pontos de venda, melhoramos diversos processos
e chegamos a R$ 309 mil de faturamento médio por ponto de venda, 24% acima do que a gente tinha no ano passado. Na próxima página, a gente... desculpa, antes de passar para outros resultados, alguns outros destaques. A gente continua trabalhando na nossa eficiência operacional, 50% das nossas entregas já são em até 2 dias. Continuamos trabalhando com os nossos fornecedores para termos entregas de uma forma cada vez mais correta em termos de consumo de carbono. Então, já temos 14% das nossas entregas consideradas entregas verdes. E um ponto que nós ressaltamos ontem, num fato relevante, nós estamos fazendo uma alteração no nosso conselho de administração. A nossa empresa está trabalhando no mercado onde tem sido bastante desafiador desde o final da pandemia, e a gente vem adequando a empresa para esse momento desafiador. Então, trabalhamos na redução de todos os custos da empresa, reduzimos o tamanho do time, revisamos todos os contratos que temos e resolvemos também diminuir o tamanho do nosso conselho de administração. Nós tínhamos 7 membros, anunciamos a renúncia de 3 deles, que nos ajudaram bastante para chegarmos até aqui. Então, hoje temos 4 membros e na próxima assembleia nós proporemos um 5º nome. Acreditamos que um conselho de administração de 5 pessoas pode ser bastante eficiente também e colaborar para a nossa redução de custos e para a leveza da nossa operação. Na próxima página, a gente começa a falar sobre a receita naqueles 3 pilares de negócio que nós temos, a distribuição, o varejo digital e o varejo físico. E eu quero ir para o lado direito desse chart. Na primeira parte tem a receita da distribuição, mas eu vou segurar um pouquinho, que a gente vai falar mais sobre distribuição nas páginas seguintes. Eu quero comentar o varejo digital e o varejo físico. Então, no varejo digital, que é a parte do meio aqui do gráfico, a gente apresenta uma queda trimestre contra trimestre de 12%. Mas aqui eu quero colocar uma referência. Eu contei para vocês que o mercado de celular está caindo 10% esse ano, mas o mercado de celular no online está caindo 19% esse ano. Então, a gente atua no mercado que cai 19% e a gente tem uma queda de 12%, ou seja, a gente tem um rendimento, uma performance melhor do que a do mercado. E o mercado de varejo digital passa por um momento bastante desafiador. A diminuição de Americanas, o maior foco do Mercado Livre no 1P, conforme eles relataram nos resultados deles. Isso trouxe uma competitividade muito grande entre os grandes players desse mercado. Então, olhando de forma nua e crua, a nossa queda de 12%, ela é bastante menor do que o mercado caiu, e bastante menor do que poderia acontecer num momento de tanta competitividade entre os grandes players. Por último, o varejo físico. O varejo físico, nós temos aqui, como mencionei para vocês, a gente cai 16% em número de lojas, então temos 16% menos lojas aqui, então esse resultado é impactado pelo número de lojas menor, mas eu quero colocar uma ressalva também aqui nesses números. As lojas Samsung são fortemente impactadas pelos lançamentos. O lançamento do Galaxy no começo do ano, o lançamento dos dobráveis na metade do ano. No ano passado, o Galaxy S22 foi lançado no 2º trimestre. Neste ano, o Galaxy S23 foi lançado no 1º trimestre. Então, quando a gente olha esses números aqui na tela, a gente está comparando 2 trimestres, um com lançamento, o outro sem lançamento. Então, eu vou comparar o semestre, vou pegar o 1º semestre do ano passado e o 1º semestre desse ano. Lojas físicas. No mercado, o mercado cai 3%. As nossas lojas físicas, semestre contra semestre,
elas caem 6%, mas com 16% a menos de pontos de venda. Então, aqui, outra vez, a gente tem uma performance melhor do que o mercado. Vamos falar um pouquinho da distribuição na próxima página. E aqui a gente abre a distribuição Brasil e a distribuição Miami. Então, se nós olharmos ali na parte superior esquerda, a gente vê uma queda do volume do Brasil e um aumento significativo do volume de Miami. Miami, praticamente começamos esse ano, já temos 17 clientes que atuam em 20 países da América Latina, e um ponto importante de Miami é que Miami nos traz uma diversificação de risco. Os altos e baixos do mercado latino-americano, que é suprido por Miami, não necessariamente estão alinhados com os altos e baixos do Brasil. Então, aqui, a soma de Brasil mais Miami nos traz resiliência de resultado, que é sempre uma coisa que a gente busca na nossa empresa. Comentando sobre o Brasil, a distribuição Brasil cai 19%, e aqui, num mercado muito duro, como mencionei antes, nós preferimos preservar a nossa lucratividade e abrir mão um pouco do volume. Então, daqui deriva estes números que vocês estão vendo. Na parte de baixo, vocês conseguem ver o nível de lucratividade, ou de margem, na verdade, da distribuição Brasil e da distribuição Miami. Então, 9,9 no Brasil é um número bastante positivo, dentro de tudo que a gente esperava num momento difícil no mercado. Na página seguinte, um pouco de destaque nas nossas lojas físicas, e aqui nas nossas lojas físicas, nós crescemos o faturamento 24% por ponto de venda. E o que a gente vem fazendo nessas lojas é não só uma depuração de número de pontos, passamos de 156 para 131, mas nós revisamos todos os processos e todos os custos das nossas lojas para que elas continuem eficientes no mercado onde o consumidor agora aprendeu mais a comprar no online, onde os custos de ocupação em shopping center cresceram significativamente, onde o custo do dinheiro, que é importante no varejo físico, está bastante alto. Então, a gente revisou todos os nossos processos. E o resultado disso é esse gráfico do lado direito inferior. A gente reduz o nosso SG&A em 24% ano contra ano. Então, esse é o fruto de todas as iniciativas que nós trouxemos para o varejo físico. Queria comentar também na próxima página os nossos drivers de crescimento que a gente vem apresentando para vocês, que é a Trocafy, a distribuição para o mercado corporativo e o Soudi, o nosso instrumento de financiamento. Então, Trocafy, nossa marca para o mercado de recondicionados. Então, nós montamos essa empresa porque nós temos uma tese que o mercado de recondicionados no Brasil vai crescer significativamente, ele ainda é muito menor do que o mercado americano, e se nós considerarmos o valor de um celular no salário médio do brasileiro e o valor de um celular no salário médio do americano, aqui é muito maior, então esse mercado deve crescer bastante. Trocafy agora já tem 1 ano de operação, já estamos além do Trocafy online e de uma loja física que temos, já estamos também no Mercado Livre, na Livelo, e nas nossas lojas Samsung, que o instrumento de trade-in, ou seja, você entregar o seu telefone usado no recebimento de um novo, é muito importante. Agora, quem opera o trade-in dentro das nossas 131 lojas é a Trocafy. Então, a Trocafy vem num momento de crescimento bastante importante. Mercado de distribuição corporativa é um dos drivers de crescimento. Nós somos muito fortes na venda, na distribuição para varejo, e a gente vem crescendo na distribuição para empresas, e esse trimestre lançamos o Allied Empresas, uma plataforma online, onde os nossos revendedores têm acesso facilitado para qualquer cotação em tempo real. Com isso, a gente espera subir de patamar aqui nesse segmento de mercado. Por último, Soudi, nosso instrumento de financiamento
ao consumidor, um instrumento que nós criamos para as nossas lojas Samsung. Hoje já está na maioria das lojas Samsung do Brasil, mesmo que não sejam operadas por nós. Já expandimos para lojas de operadoras. Então, chegamos agora em 401 pontos de venda, mais de 100 mil clientes. Então, aqui também a Soldi vem mostrando que pode ser muito importante para os nossos resultados no futuro. Na próxima página, para resumir, esses são os nossos resultados dos últimos 12 meses, terminados agora no segundo trimestre, 6,4 bi de receita bruta, com 273 milhões de EBITDA e 68 milhões de lucro líquido, 131 pontos de vendas, 50% das entregas em até 48 horas, e o nosso market share em algumas categorias, em notebook 9%, em tablet 9%, em videogames 28%, então somos relevantes em todas as categorias que a gente atua. Acho que essa é o panorama que eu queria apresentar para vocês desse segundo trimestre. Eu vou pedir para o Gustavo detalhar os nossos resultados financeiros. Obrigado, Silvio. Obrigado a todos. Bom, vou começar explicando brevemente aqui a dinâmica da nossa evolução dos números, um pouco em linha com o que o Silvio já mencionou de forma resumida. Aqui a gente mostra um histórico de 5 anos, desde 2019 a 2023, do lado esquerdo o segundo trimestre e do lado direito o primeiro semestre. Então, acho que o que a gente vem entregando do Brasil com novas categorias, depois a gente tem a expansão do nosso varejo digital, a gente entrou na distribuição internacional. Eu acho que a nossa internet deu alguma instabilidade. Gustavo, acho que era melhor você começar a sua parte do começo. Tá bem, eu estava dizendo que a capacidade da companhia de gerar negócios, mesmo num ambiente de mercado em que a gente teve um período de pandemia de um boom muito forte, depois um pouco de ressaca, a gente, quando olha o gráfico aqui de cima, a gente vê que a nossa capacidade de gerar negócios tem sido capaz de superar os ciclos de mercado para cima e para baixo. Então, a gente tem uma distribuição internacional que está navegando muito bem. A gente tem um varejo digital que mudou de patamar e segue num patamar muito bom, num mercado que tá difícil. E a nossa distribuição do Brasil resiliente, mas ainda a gente está chegando no fim de um período de um pouquinho de ressaca ainda que a gente está vivendo. De todo modo, a gente fecha o segundo trimestre com vendas líquidas da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais, e no semestre próximo a 3 bilhões de reais. A nossa margem EBITDA de 4,6% no trimestre, 5% no ano. Isso significa 70 milhões de reais no trimestre e 137 milhões de reais no ano. E um lucro líquido, uma margem líquida próxima a 1,2%, seja no trimestre, seja no semestre. Muito do que a gente tem feito no curtíssimo prazo aqui nos últimos meses, desde o começo do ano, foi a gente se adequar às condições que são impostas de forma macro. Então, seja o custo do dinheiro, seja as condições competitivas, seja a condição de demanda do nosso mercado. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, a hora que a gente olhar a quebra por nossas unidades de negócio, é muito da gente sendo uma empresa prezando, tomando as decisões tendo em vista o custo de oportunidade do dinheiro, a demanda que está sendo feita. Então, a gente vai ver, se puder mudar a página, eu já vou fazer um gancho para isso. Na distribuição, se a gente olhar do lado direito, na parte superior, a gente vê que a barra cinza da distribuição é o número de produtos vendidos na distribuição. E a gente vê uma queda importante. Ao mesmo tempo em que a gente vê, na linha desse mesmo gráfico, um aumento significativo do ticket médio do que a gente vende na distribuição. E isso é reflexo das decisões da companhia de abrir mão dos produtos que a gente julgava que tinha ou menos valor agregado,
ou que era mais difícil controlar o estoque com um monte de SKUs e acabava onerando o capital de giro da empresa, eventualmente onerando margem. Então a gente fez uma sanitização do que a gente consegue controlar num ambiente com taxa de juros mais cara, num ambiente em que a indústria de consumo de eletrônicos está sofrendo. Então, como reflexo disso, a gente consegue ter uma operação mais simples, mais fácil de gerenciar, e com isso temos entregue produtos de maior valor agregado e conseguimos mostrar, a gente está vendo aqui no trimestre, tem um impacto naturalmente da distribuição internacional, mas também a capacidade da companhia de gerar negócios com produtos de maior valor agregado, de diversificar, a exposição geográfica diversifica também os nossos riscos, a exposição de risco que a empresa está exposta. Então a gente cresce no trimestre 35% e no semestre 16%. A gente há mais de 2 anos vem falando para o mercado e educando todo mundo de que a distribuição, especialmente no Brasil, né, ela, na verdade, especialmente não, a distribuição do Brasil, ela flutua próximo a 10% de margem. Então, vai ser um pouquinho para cima, um pouco para baixo, alguns períodos vai ter um rebote para cima, um rebote para baixo. Então, quando a gente olha do lado direito a tabela, então vocês veem que, de fato, isso acontece, né? A gente fica próximo de que 10, 11, tem assim que a gente mostrou mais perto de 9, mas fica próximo, flutuando próximo de 10%. Isso acontece porque em períodos em que o mercado está muito quente, a Allied está posicionada, está situada na cadeia de valor do mercado de consumo de eletrônicos, em que quando tem mais demanda dos consumidores e, por consequência, dos varejos, do que a oferta, a gente consegue ter um poder de barganha e vender com margens mais altas. O que acontece nos últimos 18 meses é um pouco o pêndulo contrário. Então, o fabricante, o fornecedor, usando a Allied para nos ajudar a ser mais um canal de colocar produtos no mercado, enquanto que o varejo também está sendo um pouco mais cauteloso. Nesse momento, a nossa atuação não necessariamente é de ter a maior margem na hora de negociar com o varejista, mas de pedir ajuda e construir junto propostas com os fornecedores para que a gente consiga manter o nosso nível de rentabilidade que a gente julga adequado na distribuição. E na distribuição internacional, a gente já falou, mas eu gostaria de repetir, reforçar isso. Ele é um negócio de margem muito mais baixa, então quando a gente olha tudo isso junto, naturalmente a gente começa a comparar coisas diferentes, mas a importância do negócio da distribuição internacional é que a dinâmica desse negócio é diferente da dinâmica do Brasil. Então, mais de 3/4 da nossa venda ela é feita com o pagamento na hora do embarque dos clientes. Então, o esforço nosso aqui hoje em dia, a gente gasta muita energia, muito tempo, em garantir que a gente faz a compra dos produtos adequada, para que tenha um estoque pequeno, para que a gente receba dos nossos clientes à vista, como eu disse, em mais de 75% dos casos. Em alguns casos, a gente tem poucos dias de prazo, mas muito menos do que a gente tem de prazo com o fornecedor. Então, aqui é um jogo de retorno sobre o capital empregado, né? Sobre o capital de giro empregado. Por isso, é um negócio que é próximo a 2%, um pouquinho mais do que isso, de margem. Vou pedir para a gente ir para a próxima página. Da mesma maneira que a gente vem falando para o mercado que a distribuição flutua próximo a 10% no Brasil, próximo a 2%, um pouquinho acima disso, fora do Brasil. No varejo, a margem bruta flutua próximo a 30%. E se a gente olhar o gráfico mais para baixo, a linha mais para baixo, a linha laranja, a gente vê também que isso, 2019 é um outlier, teve coisas muito específicas, mas também está longe, a gente vê que isso flutua próximo a 30% historicamente. E o que a gente viu no passado, de alguns anos para cá, foi porque uma mudança do mix, naturalmente, depois, primeiro com a pandemia, com os varejos físicos fechados, um grande crescimento do e-commerce, a gente conseguiu surfar isso, a gente tem um e-commerce da ordem de 800 a 1 bilhão de reais por ano, e isso se manteve depois da pandemia. Então, a gente tem uma plataforma de canais de e-commerce rentáveis e que a gente tenha tomado vantagem das diferentes canais que existem no Brasil, enquanto que o varejo físico, a gente está sanitizando isso também. Fechamos alguns pontos de venda de venda menor e a gente reduziu o time, renegociou contratos. Então, a gente tem
feito um esforço de ter também uma operação rentável no varejo físico, mas dentro do que a gente acha que dá para controlar, de pontos de venda que a gente tem capacidade de ação. Então, existem pontos de venda em que a gente pode mexer em mix de preço para conseguir ter margem, que a gente pode negociar contratos, que a gente pode reduzir times, que a gente pode mudar o ponto e reduzir aluguel. Então, nesses casos, a gente está atuando bastante. Nos casos em que a gente fez algum experimento, que o ponto de venda não fazia sentido, não tinha venda suficiente, foram os casos que nos últimos períodos a gente encerrou. Então, a gente mostrou também, o Silvio passou por isso, no nosso release também tem, como isso se reflete na venda por ponto de venda. Daria para ver por venda por metro quadrado também. Enfim, a gente tem caminhado para ter uma operação de varejo físico mais rentável, assim como a gente tem feito em todas as outras unidades de negócio nossa. Se a gente for para mais uma página, acho que a mensagem principal aqui é que tudo isso que a gente tem priorizado de ter negócios que são lucrativos se reflete também aqui no nível de despesas. A despesa com vendas, a gente está vendo aqui que no trimestre caiu pouco mais de 3%, no ano caiu próximo a 1%. Nesses casos, assim, a despesa, como eu dizia, é um proxy muito perto assim, do que é a nossa venda no varejo digital e um pouquinho no varejo físico. Então, são despesas de comissionamento ou de take rate que a gente paga para as plataformas. Aqui, a gente atua eventualmente direcionando nossos esforços onde a gente tem volume de visitas, procura e uma condição favorável de entregar. Onde a gente teve uma atuação muito ativa foi na despesa geral administrativa. Então, aqui a gente cai quase 1/4 das nossas despesas contra o ano passado. Então, isso é um esforço de adequação de time, de renegociação de contratos, de revisitação se a gente estava usando contratos de uso, de quantidades, de licenças. Então, a gente fez um esforço grande. Isso é parte do que a gente conseguiu capturar. Então, a gente está vendo aqui que quase 20 milhões de reais no primeiro semestre de captura, com um trabalho ativo nosso de buscar esses ganhos. Então, acho que basicamente isso, e se a gente puder ir para a próxima página, a gente fala, eu vou fazer um gancho com um gráfico que a gente mostra no nosso release. Isso, obrigado, Fabiano. Então, se a gente combinar o esforço de redução de despesas com a manutenção dos business que são lucrativos, com uma gestão de capital de giro muito mais pronunciada, consequentemente. Então, a gente teve um primeiro semestre de bastante geração de fluxo de caixa operacional. Acho que foi um acerto bastante grande da companhia num momento de situação de mercado ainda dura, combinado com... A gente está começando a viver agora o corte de juros, mas que isso onerou todas as empresas. Então, em momentos como esse, a gente tem que apertar os botões diferentes do que era na pandemia aqui para gerir a empresa. Acho que a gente tem feito isso que tradicionalmente a companhia se prepara para as datas sazonais. Então, acho que essa geração de caixa que a gente viu no primeiro trimestre, no segundo trimestre, não vai ser nesses mesmos níveis, porque historicamente, quando a gente compra o estoque, a gente se abastece para vender para os clientes finais e para os varejistas brasileiros também nesse momento. Então, a geração de caixa permitiu com que a gente quitasse parte das nossas dívidas, que a gente também pudesse distribuir proventos esse ano, e a gente termina com uma alavancagem num nível bastante satisfatório. Na página anterior a gente mostra isso. Então, se puder, e uma página anterior, por favor, só para a gente mostrar. Então, a gente tem uma dívida bruta próxima a 600 milhões de reais. Terminamos com um caixa bem razoável no segundo trimestre, e isso é muito parte da gente ter conseguido fazer esse esforço grande, seja na operação internacional, seja na operação do Brasil. Então, enfim, eu vi que já vieram algumas perguntas aqui para a gente de alavancagem, de uso do caixa no futuro. Eu vou encerrar por aqui, tem algumas perguntas chegando, a gente volta a falar sobre esse assunto agora. Eu queria agradecer a todos, passo a palavra para a Fabiana.
Obrigada, Gustavo. Acho que a gente pode começar justamente fazendo o gancho com essa última parte que o Gustavo apresentou. Vou começar aqui, então, com a pergunta do Marco Nardini, da XP. Ele pede para a gente elaborar um pouco mais sobre a redução da alavancagem nesse trimestre. Acho que foi um dos destaques positivos, além da operação internacional. E ele queria entender um pouco mais sobre a dinâmica de endividamento olhando para frente, se pretendem fazer algum tipo de emissão, tanto para aumentar a liquidez do papel, quanto para financiar alguma operação. E eu vou juntar com a pergunta do Fernando Santos. Ele fala, dado a boa geração de caixa da companhia e das expectativas dos negócios internacionais, se nós podemos esperar alguma distribuição de proventos nesse segundo semestre. Eu vou passar essa para o Gustavo. Tá bom. Olha, eu vou responder por partes aqui. E eu acho que assim, quanto à emissão, uma ida ao mercado de capitais com equity, acho que isso hoje não é uma conversa latente nos planos da companhia, mas também é uma conversa que é uma conversa que depende muito do nosso conselho. Então, acho que se for oportuno, se for um momento adequado, a gente vai vir ao mercado e explicar para vocês, mas é uma decisão muito do nosso conselho. Do mesmo modo, eu acho que eu vou primeiro falar aqui sobre a dinâmica de endividamento do curtíssimo prazo, e depois eu faço um gancho com o que a gente está pensando aqui de proventos. A gente tem, no quarto trimestre, próximo a 100 milhões de reais de amortização de dívidas, e no primeiro trimestre do ano que vem, próximo a 80 milhões de reais. E a gente, embora tudo que eu falar aqui ainda está sujeito às nossas análises, mas eu vou dar um cheiro aqui de como tem caminhado as nossas conversas. Então, no quarto trimestre desse ano, a gente tem dívidas de duas naturezas vencendo. Uma é uma dívida de capital de giro de 8 milhões de dólares que a gente tomou para começar a operação nos Estados Unidos. Aqui, a gente caminha para... A gente está pensando nas alternativas, mas possivelmente a gente deve caminhar para ter, ao invés de uma dívida estruturada, talvez uma conta garantida, que quando a gente precisar acessar, a gente consiga ter isso. Então, devemos caminhar para algo próximo a disso, de todo modo, se isso acontecer, a gente reduz o endividamento, né? A operação é geradora de caixa, a gente deveria ser capaz, a gente tem conforto de ser capaz de desalavancar, mas não está batido o martelo. Eu estou falando de cenários que a gente está avaliando. No primeiro, e aí tem uma parte de uma amortização de dívida aqui na operação nossa do Brasil, uma debênture. A gente acredita ser capaz de gerar caixa para conseguir pagar isso. Nos parece que esse deve ser o caminho. Então, aí tem aproximadamente 100 milhões. No primeiro trimestre do ano que vem, o Silvio comentou sobre um dos pilares aqui da gente olhar para o futuro, é a nossa operação de serviços financeiros, a Soudi. Essa é uma operação que a gente começou há pouco mais de 4 anos atrás, mas de forma mais robusta, assim, mais significativa na empresa, eu diria que um pouquinho mais de 2 anos. E a gente começou tendo uma operação de funding que não é a ideal, mas era o que dava para fazer no primeiro estágio de desenvolvimento aqui de uma operação de serviços financeiros da nossa empresa. Então, a gente tem uma dívida com um banco parceiro, da ordem de 80 milhões de reais, que vence no primeiro trimestre do ano que vem. E a gente está, neste momento, também na Soudi, dado que a gente já expandiu algum número de lojas, a gente está pensando em novas linhas de receita. Então, estamos chegando... A gente tem mais ou menos 30% dos clientes que vendem, que compram na Soudi, são clientes que são recompras de períodos passados. Então, a gente está chegando num nível de maturidade que também discutir as possibilidades de funding para ser mais saudável para a nossa companhia estão na nossa pauta. E acho que a gente deveria caminhar para estruturas tradicionalmente usadas por varejistas que têm operações de serviços financeiros. Então, eventualmente, um FDIC que a gente consiga desalavancar a LAID, ter uma cota subordinada que seja remunerada. Então, a gente está caminhando para entender quais são os caminhos, mas aí tem mais de 80 milhões de desalavancagem na companhia, somado aos 100 milhões do quarto trimestre. Para o resto do ano que vem, a gente tem vencimentos das nossas debêntures e acho que vai caminhar numa
num mix de o quanto que a companhia gera de caixa, a gente vai despender para desalavancar a companhia, e o quanto que a gente vai também usar isso para, eventualmente, dar proventos para os acionistas. Então, fazendo o gancho final aqui da pergunta, que é se a gente pode esperar dividendos, juros de capital próprio segundo semestre, eu não consigo afirmar, acho que a nossa companhia não teve essa discussão ainda. A gente está num ano duro, assim, viemos de um primeiro trimestre turbulento, tivemos um segundo trimestre duro, mas que a gente tem bastante orgulho aqui do que a gente está apresentando. Então, eu acho que a gente precisa maturar um pouco essa decisão, eu não consigo antecipar nada nesse momento. Mas não é algo que tá fora do nosso cardápio, tá? Então, Fabiana, acho que é isso. Boa, obrigada. Agora eu vou colocar aqui para o Silvio a pergunta do Thales, que é nosso acionista. Silvio, ele parabeniza pelos resultados, principalmente da operação internacional, foi realmente surpreendente, e ele pergunta qual a expectativa de crescimento para os próximos anos. Legal, obrigado, Thales. Olha, a nossa atuação internacional, ela está só no início. Então, praticamente a gente começou em janeiro, teve alguns negócios no ano passado, mas praticamente a gente começa em janeiro. De janeiro até junho, a gente já consegue vender para 20 países diferentes. Então, ainda temos um amplo número de países para expandir, mas também nós só começamos com o portfólio de produtos que a gente pode ter em Miami. Hoje nós temos alguns produtos lá, Apple majoritariamente, mas já introduzimos alguns outros itens. E existe uma oportunidade para nós vendermos para o Brasil itens que não estão sendo vendidos aqui. Então, dou um exemplo, por exemplo, uma GoPro, que agora não está mais oficialmente no Brasil. Então, existiria oportunidades para nós trazermos marcas como essas para o Brasil. E para o resto da América Latina, a grande maioria dos países, ela é suprida por Miami. No Brasil, nós temos um benefício fiscal se fabricarmos aqui, então os fabricantes estão fortemente localizados no Brasil e a gente compra os itens eletrônicos de origem brasileira, mas se nós olharmos a América Latina, o Brasil é uma exceção nesse aspecto. Então, Miami é um supridor de eletrônicos para todos os países da América Latina. Nós, por enquanto, já erramos o guidance 2 vezes, estamos emitindo o terceiro guidance agora, dizendo que a gente vai chegar entre 1,6 e 2, mas é difícil prever aonde que a gente pode chegar, mas o que eu diria é que a gente está só começando a explorar a oportunidade de Miami, tanto em países quanto em portfólio de produto. Obrigada, Silvio. Eu tenho uma última pergunta aqui, que chegou do Luiz, também nosso acionista. Eu vou passar essa para o Silvio. Qual a expectativa de vocês com relação à retomada do crescimento dos negócios no Brasil? Legal. Obrigado, Luiz. Nós estamos bastante otimistas com relação ao segundo semestre, por alguns motivos. Primeiro, porque a gente começa a ver alguns aspectos macroeconômicos melhorarem, né? Estamos vendo recentemente o custo do dinheiro caindo, começando a cair. Isso impacta fortemente os varejistas. Os varejistas, na sua maioria, em eletrônicos, vendem os produtos em 10 vezes, 12 vezes, às vezes até mais do que isso. Então, o custo do dinheiro é muito impactante para a oferta dos varejistas. Segundo, a gente começa a ver programas de diminuição da inadimplência do consumidor, como o Desenrola, agora está sendo implantado. Então, tem aspectos macroeconômicos, mas tem algumas datas muito importantes no segundo semestre para o mercado de eletrônicos. A primeira delas é o Black Friday. Black Friday é a data mais importante de eletrônicos no Brasil. Ela passou Mães, passou Natal, então nós temos um Black Friday pela frente que naturalmente aumenta a demanda do segundo semestre. Segundo, nós temos uma data importante que sempre aumenta o tamanho do mercado, que é o lançamento do novo iPhone. Então, a Apple deve lançar o iPhone 15 em algum momento, não tem data definida, mas
entre agosto, setembro, outubro, eles não definiram a data, mas é um item muito importante para o mercado de eletrônicos. Isso faça com que haja um fomento da demanda. O terceiro fator é o lançamento da nova linha de dobráveis da Samsung, que está acontecendo nesse momento em pré-venda, mas nos próximos dias ela passa a ser a venda física nas lojas, nos varejos, e também o lançamento da Samsung movimenta o mercado. E por último, o Natal. Então, o segundo semestre é um período muito mais rico de eventos fomentadores de vendas do que o primeiro semestre. Então, nós estamos bastante otimistas com relação a uma melhora significativa já no segundo semestre. Obrigada. Chegou uma pergunta aqui agora, Silvia, eu vou passar essa para você também. O Lucas, ele parabeniza pelos resultados. Se a gente consegue passar o market share atual da Allied na distribuição internacional, acho que vale falar um pouco sobre como é que é a estrutura, né? Dar um pouco mais de visibilidade nesse mercado lá. Olha, não tem um número para dar, né? Mas deixa eu te dar alguns elementos aqui. E vou pegar o principal fornecedor que nós temos, que é a Apple, que é um exemplo para todos os outros fabricantes que a gente já está atuando. Normalmente, o suprimento de Miami vai para os países que não têm fabricação própria, como é o caso de Brasil, como é o caso de Argentina, e vai para o mercado que alguns fabricantes não têm fabricação própria, mas têm uma presença. Então, eles acabam liderando a importação e a venda local. Isso posto, Miami supre a grande maioria dos países da América Latina, excetuando o Brasil, deve suprir para cerca de 70%, 80% da América Latina. São poucos distribuidores em Miami, e esses distribuidores eles vendem de duas formas, basicamente. Os distribuidores vendem para clientes que estão localizados no país, então um varejo que esteja localizado no Chile pode comprar diretamente de Miami, e vende através dos chamados resellers. Então, existem especialistas em distribuição, em venda local nos países da América Latina, que se abastecem em Miami e levam os produtos para os países da região. Qual o nosso market share hoje? A gente teria que dividir por produto, e não temos, tá? Então, acredito que a gente já tenha uma participação expressiva nas linhas de produto que a gente atua. Então, talvez a tua pergunta seja para tentar entender o potencial de crescimento. Eu acho que o potencial de crescimento vem da expansão para outros países e da expansão da linha de produtos. Eu acho que é muito mais forte do que o crescimento de market share, que um cheiro meu, nós temos já um market share significativo. Bom, eu acho que com isso a gente finalizou as perguntas que chegaram. Então, se tiver, mas a área de RI está aqui à disposição, então o que tiver de pergunta adicional, é só mandar o e-mail para ri@lightbrasil.com.br. E eu agradeço a presença e o tempo de vocês, e até o próximo trimestre. Muito obrigado a todos.